Olá pessoal, tudo bem? Professor Gustavo Killing, do curso Conecta Vestibulares. Vamos começar a correção da prova de Física pela questão de número 16. De que forma eu vou trabalhar essa questão? Vou ler o enunciado com vocês, tá? Vocês vão me acompanhar. Depois de ler o enunciado, chamando a atenção de alguns detalhes, vamos conduzir vocês à resolução. Bem detalhada, com muita calma, tá? A fim de que vocês consigam nos acompanhar e entender. O objetivo é esse. Não é só ter a resolução, é entender o que eu deveria ter feito, o que eu deveria fazer e de que forma eu devo proceder na prova. Então, nós vamos usar essa correção também como objeto de estudos, tá? Muito bem. Questão de número 16 dizia o seguinte: a Terra é constantemente atingida por raios cósmicos que chegam a alcançar uma energia na ordem de 10 na 20 elétron-volts. Bom, aí começou o problema da questão, porque o aluno não está habituado com a unidade elétron-volt. Mas o que a banca fez? Ela já auxiliou o aluno, dizendo assim, atenção, elétron-volt, 1 elétron-volt. Aí ele escreveu 1 elétron-volt equivale, aquele igual significa equivale a 1,6 vezes 10 na menos 19 joules. Tranquilo? Para quem lembrar, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs seria a carga elementar, a carga de um elétron. Tranquilo? Muito bem. Visto isso, continuamos a nossa questão. Mas observe, se a banca fez questão de chamar a atenção de vocês que 1 elétron-volt é 1,6 vezes 10 na menos 19, o que ele já está dizendo? Querido aluno, você deve substituir, quando necessário, 1 elétron-volt por 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, ele já lhe deu uma dica. Então, a interpretação de texto é importantíssima nessa questão. Tá? Aí ele continua dizendo assim, assinale a alternativa abaixo que melhor representa a velocidade com a qual uma bolinha de gude de 5 gramas de massa deve se mover para que sua energia cinética seja igual a 10 na 20 elétron-volt. Bueno, o que eu faço? Ele chamou a atenção de vocês sobre 3 elementos: velocidade, massa e energia cinética. Então ele fez um convite para vocês. Lembrem da equação de energia cinética. Como é que ela é? Energia cinética é igual a 1/2 do produto da massa pela velocidade ao quadrado. Geralmente a gente escreve massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. É a mesma coisa. Certo? Bom, o que eu faço agora? O que ele quer nesta questão? Ele quer que eu calcule a velocidade. O que eu faço? Observa, naquela expressão tem energia cinética, tem massa e tem velocidade. Então, se eu quero a velocidade, a matemática me manda simplesmente fazer o quê? Isolar a variável que eu quero, no caso a velocidade. Se eu isolar a velocidade, como é que fica? A gente simplesmente vai mandar para o outro lado tudo e deixar a velocidade sozinho. Então, observe ali, o que eu tenho do outro lado? 2. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Então fica 2 vezes o valor da energia cinética. A massa está multiplicando, o que eu faço com ela? Passo dividindo. Beleza? Ficou bem simples. Então é isto que eu vou ter que fazer na questão. Bom, e agora sabe o que eu faço? Simples. Você vai colocar no lugar de energia cinética o seu valor, você vai colocar no lugar de massa o seu valor. Então vamos lá. Energia cinética, os dados da questão. Ele me disse que vale 10 na 20 elétron-volt. Bom, já posso colocar 10 na 20 elétron-volts na equação? Até pode, mas toma cuidado. Olha a resposta. Ela está em metros por segundo. O que é isso? Sistema internacional. Então quer dizer que a minha energia deve estar no sistema internacional. Qual é a unidade de energia no sistema internacional? Joule. Olha só. E ele lá no início da questão me disse que 1 elétron-volt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, o que eu vou fazer? No lugar desse elétron-volt, eu simplesmente vou escrever 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Simples.
Bom, agora simplesmente a gente vai melhorar essa expressão. Ficou muito número. O que eu faço? Observe que você tem 10 na 20 e 10 na menos 19. Duas potências de 10, tá? Com expoentes 20 e menos 19. Como é produto, o que a matemática manda fazer quando eu tenho produto de potências da mesma base? Conserva-se a base, soma-se os expoentes. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer assim. 10, que é a minha base. Os expoentes são 20 e menos 19. Então, eu vou pegar 20 e vou somar com menos 19. Só cuidado, mais com menos dá menos. Então, vai ficar 20 e menos 19. Tá? 20 menos 19 vai dar 1. Então, as nossas potências vão se transformar em 10 dá 1, que é a mesma coisa que 10. Beleza? Então, a nossa energia será 1,6 vezes 10 joules. Tá? E se você preferir, 16 joules. A energia já está pronta para entrar na equação. Qual é a outra informação? É a massa. De novo, ele aprontou para vocês. A resposta está no sistema internacional. Ele deu a massa em grama, apostando que você vai cair nessa armadilha. Só que você é esperto. Você sabe que massa no sistema internacional tem que estar em quilograma. Então, vou ter que passar de grama para quilograma. Como eu faço isso? É simples. Você simplesmente vai dividir por 1000, que na forma de potência é 10 na 3. Ou você vai multiplicar por 10 a menos 3. Tá? É a mesma coisa. Porque 1 sobre 1000 é a mesma coisa que 10 na menos 3. Tá? Fica mais fácil, então, você usar o produto por 10 a menos 3. Então, a sua massa ficaria exatamente assim, ó, 5 vezes 10 na menos 3 quilograma. Tá? Caso você tenha dificuldade nesse tipo de operação, nos chama. Tá? Entra no nosso chat ali, ó, nos chama, nos pergunta que a gente entra em contato com você sem problema nenhum. A gente está aqui para auxiliar vocês. Tá? O nosso objetivo é que vocês alcancem o sonho de vocês. Então, estamos à disposição de vocês sempre. É só você simplesmente entrar no nosso canal, nos seguir no nosso canal, que a partir de então a gente começa a estabelecer essa relação com vocês. Legal? Bom, tá tudo pronto agora, tá tudo no sistema internacional. O que eu faço? Chamo a minha equação e substituo. No lugar de energia cinética, observe ali, ó, tá? Ó, no lugar de energia cinética que está ali, eu vou escrever 16. Por que tu escreveu 16? Porque 1,6 vezes 10 é 16. Tá? Aí, ó, o que vai acontecer? 2 vezes 16 vai dar 32. Já guardem isso na cabeça. 2 vezes 1,6, 32. Então, lá em cima no numerador tem 32. Aí nós temos a massa como sendo 5 vezes 10 a menos 3. Então, o que eu vou fazer? Olha ali, ó. Eu vou pegar o 32 e vou dividir por 5. Como é que eu faço para fazer 32 dividido por 5? Monta a continha. É bem simples, tá? 30, lembra, 30 por 5 dá 6. Então é 6, alguma coisa, tá? Nesse caso seria 6,4. Efetua a divisão, fica barbadinha de fazer, tá? Bom, agora cuidado. Se eu peguei 32 dividido por 5, sobrou ainda aquele 10 a menos 3. O que eu faço com ele? Como ele está no denominador, eu posso simplesmente exportar ele para o numerador. Ah, como é que eu faço para passar do denominador para o numerador? Calma, é uma potência. Lembra, quando eu pego uma potência e tiro o denominador e coloco no numerador, a gente troca o sinal. O que significa isso? Ó, ali, ó, ela está menos 3. Se eu jogar lá para cima, ela fica mais 3. Então, fica 10 na 3. Simples. Tranquilo. Beleza? Muito bem. Observe que apareceu aqui, ó, metro quadrado sobre segundo ao quadrado. Eu já vou explicar isso aqui para você só como curiosidade. Já vai aparecer aqui do lado, mas eu já vou explicar isso aí depois como curiosidade. Segura um pouquinho. Bom, vamos continuar no nosso cálculo ali. Ó. Nós temos velocidade ao quadrado. Significa que eu vou ter que tirar a raiz. Então vai ser raiz quadrada de 6.400. Onde é que tu tirou 6.400? 6,4 vezes 1.000 é 6.400. Tá? Raiz quadrada de 6.400, meu Deus, calma, você pode dividir.
Pode fatorar, pode separar aquele número e escrever assim, ó, 64 vezes 100. Beleza? Se você escrever 64 vezes 100, você pode extrair a raiz de 64 e a raiz de 100. Raiz de 64, 8. Raiz de 100, 10. 8 vezes 10 dá 80. 80 o quê? Metros por segundo. Acabou a questão. Tranquilo? Bom, agora o que eu vou mostrar para vocês é só curiosidade. Calma. É só uma informação. Como eu disse para vocês, o objetivo dessa resolução é que vocês estudem com ela. Não é simplesmente jogar para vocês uma resolução. É que vocês tenham condições de estudar um pouquinho, tá? Então, só por efeito de estudo e de análise. Observe que aqui em cima, ó, nós tínhamos energia por massa, joule por quilograma. Olha ali, ó, joule por quilograma. O que é joule? Joule é unidade de energia. Eu posso lembrar de trabalho. Se eu lembrar de trabalho, eu vou lembrar de força vezes deslocamento. Força é Newton, deslocamento é metro. Então, joule, Newton vezes metro. Olha só. O que é Newton? Newton é força. O que é força? É massa vezes aceleração. Massa é quilograma. Aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, olha só o que eu fiz. No lugar de Newton, eu escrevi metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração, vezes quilograma. Tá? Por que eu escrevi assim? Só para vocês já enxergarem embaixo do outro, para ficar bonitinho. Como é uma divisão, eu posso cortar quilograma com quilograma. Então esse cara vai sumir. O que vai sobrar? Metro vezes metro. O que é metro vezes metro? Metro ao quadrado. Sobre segundo ao quadrado. Então, o que significa isso? Joule por quilograma é a mesma coisa que metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Só curiosidade. Tranquilo? Gostou da resolução? Entendeu a resolução? Tá? Dá um joia, nos segue, nos acompanha, tá? Nos acompanha na nossa página, começa a nos seguir ali na página, que você, toda vez que a gente entrar com algum tipo de aula, com algum tipo de informação, você vai receber as nossas notificações. Tranquilo? Fica por aí que em seguida vem a próxima questão. Tranquilo?